Para a gente repercutir a importância desse acordo de livre comércio com o EFTA, eu converso agora com Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agropecuária. Muito boa tarde, Suemi, um prazer ter você aqui. Olá, Vitor. Boa tarde. Suemi, queria começar pelo começo, exatamente pensando na importância do ponto de vista econômico desse bloco, né, do EFTA, e que, na verdade, eram negociações que a gente até deixava um pouquinho de lado quando a gente trata dessa consolidação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas, inclusive, segundo o posicionamento do próprio governo brasileiro, com o acordo, com a consolidação desse acordo, existe, né, conforma-se um mercado de aproximadamente 290 milhões de consumidores e um PIB de mais de 4 trilhões de reais. E eu queria entender como os dois blocos podem ser beneficiados exatamente por essa consolidação de um acordo. Vitor, essa é uma vitória, né? A gente conseguir fechar essa negociação. A gente sabe, a gente que acompanha o tema, sabe que a negociação com os países da EFTA andava muito próximo da negociação com os países da União Europeia. Então, quando um parou, o outro também parou, e quando um retomou, o outro também retomou. E mesmo sabendo que não tinha muita resistência de nenhum dos dois lados, tinham pontos específicos, compras governamentais, uma questão de propriedade intelectual, que estava ainda em discussão final, mas muito diferente do que se comparado à questão das negociações com a União Europeia. Então, é uma vitória, assim, 15 milhões de habitantes, não é um mercado em termos populacionais muito grande, mas em termos de poder aquisitivo muito grande. A gente ter acesso a esse mercado de forma preferencial, né? Os países do Mercosul, especialmente o setor agropecuário, é muito positivo, tanto do ponto de vista comercial, quanto de facilitação de investimentos, de negociações do ponto de vista fitossanitário, sanitário e fitossanitário. Então, o acordo prevê, por exemplo, que seja aceito o pré-listing, né? Que é o quê? Que é quando um país aceita os critérios sanitários do outro país sem a necessidade de inspeção. Então, por exemplo, a gente vende carne bovina para a China, que é o nosso principal mercado, e não existe o sistema de pré-listing. Então, para habilitar uma planta no Brasil, tem que vir aqui fazer inspeção, e é um processo muito mais complexo do que um processo de pré-listing. E isso também foi negociado, além de cotas, acessos preferenciais. A gente sabe que, principalmente na União Europeia, né, há uma resistência muito grande, principalmente de um ponto de vista mais protecionista. Se a gente parar para pensar em realidades mais específicas, né, há uma resistência bastante expressiva, por exemplo, dos agricultores franceses, levando muito em consideração isso que você falava, né, tentando colocar muitas vezes em discussão a qualidade dos produtos do agro brasileiro ou até mesmo a origem desses produtos, né? A gente sabe que há grupos de pressão, de lobby muito fortes que apresentam uma resistência muito significativa à consolidação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A partir da consolidação do acordo entre o Mercosul e o EFTA, com esse compromisso e esse direito de preferência de envio das nossas exportações para esse bloco, queria entender se isso modifica de alguma forma, ou pelo menos há a possibilidade de uma modificação de interpretação também por parte dos negociadores europeus, né, do bloco europeu. Vitor, eu acho que ajuda, né? Assim, a gente faz as contas do sim e do não, no caso do Mercosul e União Europeia, e a lista do não ela está meio consolidada. Existe, né, alguns países que são países chaves, como é o caso da Itália, que teria um peso muito grande. Aí se juntar com França, mais Áustria, mais os outros que já foram vocais dizendo não, aí seria complicado a gente passar no processo de ratificação. Mas a conclusão dessa etapa negocial com a EFTA ajuda, sim, a acelerar o outro lado, que é com a União Europeia. As equipes negociadoras dos dois lados, tanto da União Europeia quanto do Mercosul, estão trabalhando, estão andando, não chegou ainda na fase da votação, então a gente só vai saber efetivamente nesse momento, mas fechar esse acordo com esses 4 países da Europa ajuda, sem dúvida nenhuma, nessa outra negociação paralela que está acontecendo com a União Europeia. Do ponto de vista do setor, né, Suemi, quanto também
nessa possibilidade, por exemplo, da importação de produtos que muitas vezes, né, não sejam tão competitivos, não competitivos, perdão, mas não afetem tanto as produções brasileiras. Eu queria entender qual é a perspectiva exatamente daquilo que vai ser exportado pelo bloco sul-americano, quanto aquilo que vai chegar desse bloco europeu para a América do Sul. É como eu falei, Vitor, não é, do ponto de vista comercial e número, se a gente olhar esse grupo de países, ele é um bloco pequeno, né? Mas tem uma relevância, então os principais produtos que a gente exporta lá estão café, soja em grãos, carne de aves. Você ter qualquer tipo de ganho do ponto de vista de, seja mesmo com cota, que são muito criticadas, mas é um mecanismo que os países acabam se protegendo, como você falou, o agro brasileiro é muito competitivo, então quando o governo brasileiro senta na mesa de negociação, esse é sempre uma questão, né? Assim, um receio que esses países têm de um potencial prejuízo à sua produção doméstica, aos seus produtores. A gente sabe que no caso da União Europeia é uma questão diferente, já começou desde o ano passado aqueles protestos muito grandes dos produtores europeus, né, reclamando do excesso de regulamentação, somado a isso a possibilidade da conclusão do acordo com o Mercosul, eles dizendo que o prejuízo para eles seria muito grande. Mas no caso do bloco da EFTA, dos 4 países, a gente ter esse acesso preferencial é muito positivo. Fora que é ampliação da rede de acordos do Mercosul e do Brasil, né? A gente precisa ter isso. A nossa rede de acordos é muito limitada. Se a gente falar de acordo de livre comércio, como é esse caso, é mais limitado ainda. Mas outros acordos, que são acordos preferenciais, acordos menores, como acordos que a gente tem com o México, ou outros que não são essa liberalização acima de 90%, também são importantes. Então, caminhar nesse sentido, da gente ter uma maior rede de acordos, torna a produção agropecuária brasileira e as exportações muito mais competitivas. Suami, você comentava exatamente essa característica, né, de ser um bloco de 15 milhões de pessoas, cerca de 15 milhões de consumidores, mas com alto poder aquisitivo, né, um PIB per capita bastante significativo. Eu queria entender, pensando do ponto de vista cambial, a gente teve aquela pressão no ano passado do preço do dólar, né, em relação ao real. E agora a gente abre uma nova frente para uma ampliação das nossas exportações para um bloco que, evidentemente, tem características específicas em relação às suas próprias moedas, mas só como exemplo, um franco suíço vale R$ 6,86. Ou seja, vira um destino bastante atrativo para o agronegócio brasileiro. E aí eu queria, na verdade, fazer 2 perguntas baseando-se exatamente nessa premissa. Primeira, sobre exatamente essa atratividade de ampliação de exportação para o agronegócio, isso do ponto de vista de receita, né, de entrada de dinheiro. E também pensando na competitividade de se exportar para esses países, pensando do ponto de vista de impacto de preços aqui dentro, no mercado doméstico. A gente já consegue fazer essa correlação e pensar em alguma possibilidade de impacto ou não? Eu acho que é muito cedo para a gente falar nesse sentido em termos de impacto. O câmbio é um fator, mas a gente sabe, né, nos últimos anos que a gente teve uma volatilidade muito grande e o agro continuou competitivo lá fora. Então, é importante acompanhar o agro, mas não só do ponto de vista de exportação, quanto do ponto de vista de importação de insumos, porque a gente é altamente dependente, por exemplo, de fertilizantes e outros insumos do exterior, que são cotados em dólar também. Então, são os 2 lados, tanto para exportação, a gente é afetado, quanto do ponto de vista de importação. O agro brasileiro é cada vez mais internacionalizado, ou seja, a gente está nessa cadeia, né, no meio, essa cadeia que recebe insumos e que manda produtos que são muitas vezes processados em outros mercados. Então, o câmbio é importante nesses 2 lados. Ainda prever, do ponto de vista de impacto, eu acho que é prematuro. E lembrando, mesmo o impacto real de comércio, ele não deve ser muito grande. A própria expectativa que o MDIC soltou, porque o MDIC soltou uma expectativa de aumento de importação e aumento de exportação, ele não é muito grande, porque é um mercado de 15 milhões de pessoas. Suemi, e pensando exatamente nesse longo processo que a gente vai ainda ter que acompanhar, né, de consolidação pelos parlamentos locais, evidentemente é um bloco muito menor do que a União Europeia, né? Então, teoricamente, esse trâmite pode ser mais rápido, mas aí voltando a falar um pouquinho das resistências principalmente setoriais, dentro da realidade desses países membros do EFTA,
Existem algumas resistências tão específicas como essa, por exemplo, mencionada por mim, né, da França em relação aos produtos agrícolas brasileiros ou não? Ou teoricamente, são produtos que não têm uma competitividade, né? Eles não têm uma cultura de produção, principalmente os principais produtos que vão ser exportados pelo bloco sul-americano? De produtos agropecuários, não, Vitor, assim, não tem uma resistência, né? O que aconteceu, especialmente nessa fase final de negociação com esses países, foi uma questão específica ligada à propriedade intelectual da indústria de fármacos. Então, ali tinha faltava ajeitar um, um pedacinho disso lá, e o Brasil, o Mercosul, os países estava muito focado na Suíça, isso aconteceu e o país andou, né? Então, em 2019, só falar de histórico para ver o que aconteceu, em 2019 foi a gente, assim como aconteceu também com a União Europeia, foi fechado a essência do acordo. E aí depois, como você mesmo falou no começo, ele foi reaberto, né? Não tinha sido concluído oficialmente, mas ele voltou para a mesa de negociação para falar do capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, assim como a União Europeia também tinha pedido, a questão de compras governamentais, que também entra a questão de medicamentos para o SUS, e essa questão de propriedade intelectual. No setor agropecuário, a gente não viu uma resistência muito grande do outro lado. Nada compara, não sentimos isso, e nem dá para comparar com o que aconteceu com, por exemplo, a resistência de alguns países da União Europeia nas negociações. Suemi, segundo o posicionamento oficial do governo, né, em 2024 o Brasil exportou 3,1 bilhões de dólares para os países membros do EFTA e importou 4,1 bilhões de bens vindos do bloco. Ou seja, a gente tem uma relação comercial deficitária com o bloco. Queria entender se a partir da consolidação desse acordo, essa relação pode mudar. Eu queria entender, né, se as exportações brasileiras não, mas sul-americanas, são mais interessantes para o bloco europeu ou vice-versa? Eu acho que não dá para dizer qual lado que é mais interessante. Eu acho que é uma relação ganha-ganha dos dois blocos. O fato de ser deficitário ou ser superavitário não qualifica a relação, né? Até porque os bens que a gente importa são diferentes dos bens que a gente exporta. Então, por exemplo, do ponto de vista agropecuário, eu te falei café, carne de aves, soja em grão, são produtos que são os principais produtos da nossa pauta com esses 4 países. E se a gente falar do ponto de vista industrial, aí tem outros, tem fármacos, tem maquinários. Então, a pauta de exportação e de importação, ela é diferente e o fato de ser deficitário não qualifica isso. Pensando do ponto de vista prático, Suemi, você, né, como membro da CNA, eu queria entender exatamente, pelo que você tem acompanhado, quais são as perspectivas de fato, a gente alcançar essa vontade, inclusive já proferida publicamente pelo presidente Lula algumas vezes, de consolidar, de chancelar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia em 6 meses, né? O Brasil assumindo amanhã a presidência rotativa do bloco. Qual é a perspectiva de fato, esse desejo do presidente Lula sair do papel? Vitor, é difícil. Eu acho 6 meses um otimismo muito grande, considerando toda a resistência vocal de alguns países, né? Tem uma etapa ainda para ser feito, isso tem que ser. O processo em si é um processo de algumas etapas, ou seja, não é um processo simplificado. Por exemplo, a diferença do EFTA, existe uma diferença até no próximo passo dessas duas negociações. No caso com os países da EFTA, a assinatura, né, ela vai acontecer antes da tradução dos textos. Então, ela vai acontecer em inglês mesmo, essa tradução. Por isso que no posicionamento oficial e tudo mais, se fala que nos próximos meses ele já vai ser assinado. E depois entra na fase de tradução e a fase de aprovação dos parlamentos dos países membros, né? Tanto de cá quanto do Mercosul quanto do EFTA. No caso da União Europeia, a gente está agora fazendo, né, finalizando eu já ouvi dizer que está praticamente pronto essa fase de revisão legal, tem que fazer a tradução, que também me parece que boa parte estava adiantada, porque a centralidade do acordo já tinha sido fechado lá em 2019, então não foi tudo novo que aconteceu agora. E depois ainda tem aí se entra na parte mesmo dos parlamentos e dos países membros. A gente
sabe que a parte comercial ela precisa ser aprovada, né, só pelo parlamento, e isso depende do andamento lá da União Europeia e depende do andamento daqui. Eu acho 6 meses um otimismo, eu não estou tão otimista com 6 meses, não. Certo? Bom, vamos ver, né? Seria de fato um avanço bastante significativo para as nossas exportações, para o mercado, evidentemente, brasileiro e sul-americano como um todo também. A gente conversou aqui com Suemi Mori, que é a diretora de Relações Internacionais da CNA, a quem eu agradeço pela disponibilidade para essa conversa aqui no Money. Um abraço, obrigada pelo convite, Um abraço, Vitor. até mais.